Fala pessoal, e agora a gente vai falar sobre o fator de corte. A gente já falou quando a gente estava estudando sobre sensor, mas eu vou reforçar aqui na parte de lente porque eu acho que é muito importante, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, um fotógrafo que a gente gosta muito usando uma lente 35mm fixa e as fotos ficam incríveis, e aí de repente você tem uma câmera APS-C e o fotógrafo tem uma câmera full frame. Aí você pensa que se você comprar uma 35mm para o seu sensor APS-C vai ficar igual a do fotógrafo que você gosta, na verdade não vai ficar, né? Por quê? Porque existe fator de corte. Então esse fator de corte é justamente para que você entenda que, por exemplo, imagina que aqui a gente esteja com uma 50mm no sensor full frame, né? Aqui nesse enquadramento, né? E é verdade, essa lente é uma 50mm, então nem precisa imaginar, é isso mesmo. Aí imagina se tivesse com uma câmera APS-C, aí ia estar aqui, olha, o enquadramento, ia estar menor, tá? Ia estar bem menor, né? Por quê? Por conta do fator de corte, porque o sensor APS-C é menor, então esse enquadramento vai ser do tamanho do sensor. Se você gostar de fotografar coisas distantes, então o fator de corte, né, vai te ajudar, né, com câmeras APS-C a parecer que tu está fotografando coisas mais distantes. Se você tem interesse em fotografar coisas com ângulo de visão mais amplo, então uma câmera full frame vai te dar esse ângulo mais amplo. Então vocês têm que prestar muita atenção quando vocês forem comprar a lente de vocês. Vocês têm uma câmera APS-C ou uma câmera full frame? A lente que vocês estão comprando é para ser usada numa câmera full frame ou APS-C, e qual é essa distância focal? São questões importantes, né, para a gente não de repente comprar lente errada. Eu falo isso porque eu lembro quando estava começando, né, na fotografia, esse caso dessa 35mm foi, eu errei, né? Eu lembro que eu comprei uma 35mm com um sensor APS-C, sendo que eu queria a estética de uma 35mm na full frame, então ficou parecendo uma lente normal, né? Ficou parecendo uma lente 50mm para mim, né? Porque 35 numa APS-C fica com o ângulo mais fechado, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção para a gente não errar na hora de comprar. E aí tem um cálculozinho, né, que a gente faz, câmeras DSLR da Canon e da Nikon, né? Então eu vou até pegar a calculadora aqui. Imagina que a gente quer comprar uma câmera 35mm e o sensor da Canon de vocês é APS-C. O sensor da Canon de vocês é APS-C. Então vocês fazem uma conta aqui, olha, 35mm, tá, da lente, vezes 1,6, que é o fator de corte. Então vai ser como se fosse uma lente 56mm, tá? Em relação ao ângulo de visão. E aí se vocês tiverem uma Nikon, aí multiplica por 1,5. Imagina, vocês vão comprar uma lente 50mm para usar num corpo APS-C. Então vai ficar com 75mm, tá? Multiplicando 50 vezes 1,5. Então, lembrando que esse cálculo é só para ter uma noção do ângulo de visão que vocês vão ter na câmera APS-C de vocês, tá? Se for uma câmera full frame, não precisa fazer esse cálculo. E lembrando que não quer dizer que uma lente, por exemplo, nesse último caso que eu falei, a 50mm, quando eu for colocar numa Nikon vai parecer uma 75. Não quer dizer que ela vai mudar, a 50 não vai virar uma 75, ela vai ter só um ângulo de visão parecido com a 75, mas vai continuar com a mesma característica dela, né? Então, por exemplo, uma 35mm numa APS-C, né? Bora voltar aqui, 35 numa APS-C da Nikon vai ser 52. Tá? Ela continua grande angular, mas ela vai parecer uma 52mm na APS-C, mas ela vai continuar com as distorções de uma grande angular, tudo é igual, tá? É só o ângulo de visão que vai ser semelhante ao de 52mm. Então, assim, tenha esse cuidado na hora de comprar, porque é uma coisa que faz toda a diferença na foto. Então aqui a gente tem uma foto com sensor full frame e uma foto com sensor APS-C. Na foto do sensor full frame, a gente viu que valorizou mais a grande angular, sendo que na foto com sensor APS-C valorizou mais o enquadramento mais fechado, né? Nessa da lua, olha, o sensor full frame ficou um ângulo mais amplo, um ângulo de visão, enquanto que no APS-C parece que chegou mais perto da lua. O fator de corte é importante para a gente entender, né, como é que vai ser o enquadramento que a gente vai ter com a lente que a gente vai comprar. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.